Então, muito boa noite a todos. Nós acabamos de assistir ao vídeo sobre o tema 46. Estamos aqui agora para fazermos uma pequena dissertação, uma pequena síntese do que nós entendemos lá. Então, hoje nós estamos aqui no dia 18 de outubro de 12. Então, nós estamos na fase diária do nosso tema importante sobre os valores de paz, do amor, da liberdade e da felicidade. Então, nós vimos aí a definição de cada uma dessas coisas. Vamos falar mais um pouquinho. Então, quando a pessoa vai para a faculdade de Direito, na parte de juristas, né? Parte jurídica, então tem uma cadeira de estudos na filosofia também, tem uma cadeira de estudos chamada axiologia. Então, axiologia, logia estudo, né? Axio-valor. Então, axiologia quer dizer a ciência dos valores. Então, ao estudar valores, está estudando a ciência chamada axiologia. Então temos valores axiológicos, valores positivos, valores negativos. E tem-se uma escala universal de valores na ONU, em que os valores foram colocados na ordem correta. Os valores colocados na ordem correta, na ordem crescente, então vai do menor para o maior valor. E o menor valor é o valor espiritual. Aliás, o menor valor é o valor material. E o maior valor seria o valor espiritual. Só que a humanidade fez o contrário. A humanidade pegou e inverteu esses valores. Então, hoje a humanidade ela zela pelos valores materiais e ela não quer saber de muitas coisas com relação aos valores espirituais. Então, é importante para nós atuarmos na construção desses valores. Todo mundo fala em paz, todo mundo fala em amor, fala em felicidade. Mas o que é a paz, né? O que é o amor, o que é a felicidade, o que é a liberdade? Então, o venerável mestre Samael define aí o que é a paz. Ele diz que a paz é aquele perfume que exala do coração do homem tranquilo. E toda a humanidade, todos nós, em comum, nós queremos obter, vivenciar esses valores dentro de nós. Então nós queremos a paz, nós queremos o amor, nós queremos a felicidade, nós queremos a liberdade. Mas na realidade nós nem os merecemos. Para merecermos, nós temos que construí-lo. Então nós temos direito à paz, direito ao amor, direito à felicidade, à liberdade, na medida que nós os construímos. Temos direito à paz na medida em que nós fizermos aqueles que nos cercam, os nossos semelhantes, ter a paz. Então, se nós trabalhamos para que os outros, nossos semelhantes, tenham a paz, para que eles tenham liberdade, tenham felicidade, tenham amor, então nós temos direito a esses valores. Então, nós somos muito egoístas, então nós queremos o amor, queremos que nos amem, que nos exaltem, que nos coloquem no pedestal. Isso não é amor, isso é uma forma de egoísmo, está no estado de querer. O verdadeiro amor se encontra na doação, não no querer. Então, nós temos direito ao amor quando nos transformarmos em instrumento de amor do nosso semelhante, o amor da nossa esposa, o amor dos nossos filhos, o amor dos nossos empregados, dos nossos patrões, dos nossos colegas de trabalho e assim por diante. Do contrário, nós somos um desejador de valor, mas não temos merecimento porque não o construímos.
Então, se a gente examinar bem a humanidade, ela parece um formigueiro humano. Se vocês notarem nesses grandes feriados, todo mundo vai para o mesmo lugar, um atrás do outro. Então, aqui onde eu moro na Baixada, fico observando, desce milhares de carros por dia, né, num feriado prolongado, e muitos sobem, outros descem, então parece um carreiro de formigueiro que é aqueles encontros. E o que querem nessa dinâmica toda de movimentação, todas essas pessoas? Todas elas querem a paz, querem a felicidade, querem o amor, mas certamente não irão encontrar aonde estão procurando, porque a felicidade, a paz, o amor, neles não encontram aonde nós o procuramos. Eles encontram onde nós não vamos achar nesta procura. Então, muitas pessoas vão para o campo fazer um piquenique num feriado, e aí chegam ali, levam um material de acampamento, querem encontrar a paz, mas levam bebidas, aí começam a beber. A primeira coisa que chegam lá na natureza, onde tinha todos os ingredientes, todos os elementos para ficar em paz por aqueles dias, liga o rádio, põe o som nas alturas, já perde o silêncio, perde o som da natureza, o som dos vegetais, o som dos animais, principalmente dos pássaros, e coloca ali um som artificial que é prejudicial para si e para os seres vivos. Haja vista que os passarinhos voam, todos os animais fogem dali. Então desequilibra o ambiente, não se vai obter harmonia. Se há harmonia, não há paz. Então uma pessoa está em paz quando ela está no controle de si mesma, quando ela está trabalhando, no nosso caso, os 3 fatores de revolução da consciência. Uma pessoa está em paz quando ela cumpre com os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, à luz da gnose, eles foram sintetizados na doutrina gnóstica, nos 3 fatores de revolução da consciência. Então, se nós praticarmos os 3 fatores de evolução da consciência, nós estamos praticando os 10 mandamentos na íntegra. Mas com relação aos 10 mandamentos, se nós descumprirmos um, a gente acaba também afetando os outros. E assim são os 3 fatores de evolução da consciência. Eles atuam de modo interdependentemente, ou seja, um depende do outro, outro depende do um. O segundo fator tem correlação com o primeiro e com o terceiro. Então, na medida que nós vamos mal em um, também afeta os outros, e a gente acaba descumprindo os 10 mandamentos. Então, a paz vai estar dentro de cada um de nós no momento em que estivermos sem que haja atuação de algum agregado psicológico ao longo dos 5 cilindros da nossa máquina humana. Isto é paz. Então, paz é ausência de atuação de qualquer eu. No momento que passa a atuar qualquer elemento psicológico no nosso espaço psicológico, componente do ego, a gente acaba com a paz, deixa de ter paz. Então nós podemos obter a paz no nosso diário viver em relação às coisas que nós vamos fazer. Temos que fazer muitas coisas, que as façamos concentradamente, uma por vez, com autoobservação. Aí estaremos em paz, estaremos felizes por termos a noção de que estamos fazendo trabalho sobre nós mesmos. À medida que vem um agregado psicológico adentrar o nosso departamento mental, se a gente está em autoobservação, a gente pede para a Mãe Divina fazer a sua morte,
E com isso a gente tem paz, tem a felicidade, tem o amor e tem a liberdade. Se eles atuam em nossa mente, quem nos comandam são eles. E qual é a nossa liberdade? A gente está preso às circunstâncias, somos vítimas das circunstâncias, como nos diz o venerável Mestre Samael. Agora, na medida que nós tomamos a rédea da situação, nós somos o autor das circunstâncias, nós somos os autores das nossas ações, então somos os comandantes. Podemos determinar as circunstâncias e não ser vítimas delas. Então, a paz já definimos, já sabemos que vamos obter na ausência de atuação dos eus, do ego. Então, a verdadeira paz, quando estamos em andamento, em movimento, no diário viver, é esta. Agora, podemos ampliar essa paz numa prática, a prática de meditação. Estaremos em meditação quando não tiver nada de elementos psicológicos atuando em nós na forma de pensamento, sentimento, de ações ou de qualquer modo. Então aí estaremos em paz absoluta, poderemos entrar no Samadhi, no vazio iluminador, que é uma pequena amostra da verdadeira paz que reina no absoluto. Então, devemos meditar sempre que estivermos um espaço livre, um espaço de tempo livre, devemos nos recolher para nos meditarmos, e aí nós vamos experimentando a paz no dia a dia. Isso nos renova e nos dá muitos anelos, vontade de caminhar, seguir em frente fazendo as práticas. Então, nessa inversão da escala de valores, infelizmente foi muito nocivo para a humanidade, quando se colocou o valor material, que é o menor de todos, acima do valor espiritual, do que é o maior de todos. Então houve a inversão de valores. A humanidade hoje tem seus valores invertidos. Tanto se falar de paz, de liberdade e felicidade num bar, onde estão todos bebendo, ou em qualquer outro lugar, eles vão dar risada na nossa cara, porque está invertido a paz, a felicidade, o amor, a liberdade para a maioria das pessoas é o dinheiro, é o bem-estar físico, né? É o bem-estar embasado nos prazeres. E a felicidade, então, já que definimos a paz, o que seria a felicidade? Então, a felicidade, todos nós pensamos em obtê-la indo para um bosque, indo para um acampamento, ou indo para um monastério, ou nos afastarmos da humanidade. Isto não é felicidade. A felicidade, para termos direito a ela, temos que construí-la. A felicidade, como define o venerável Mestre Samael, é ter o Pai Celestial em nosso coração, é ter a companhia do Pai interno. Então não importa o lugar que nós estejamos, se estivermos na companhia do nosso Pai interno, nós estaremos felizes. Poderemos estar nos céus, numa dimensão bem elevada, das 7 dimensões, mas se estivermos desconectados, a ausência do nosso Pai interno, a gente é infeliz. Por outro lado, poderemos estar no abismo, mas se tem o Pai interno conosco, estaremos felizes. Um exemplo disto é o venerável Mestre Judas, que vive e trabalha no abismo com seu Pai interno, é feliz por isto, por cumprir esta missão. Então, isto é uma prática fabulosa para nós, estudante, pesquisador da gnose, a eterna ciência dos sábios, em saber que para nós não existe um lugar melhor que o outro. Aliás, não existe nem um lugar bom,
Todos os lugares são ruins. Um local para nós é bom quando estamos fazendo a prática de autoobservação. Com nenhum lugar nós devemos nos identificar. Então, se estamos achando um bom um lugar, uma festa, um evento, é porque estamos identificados. Então, na somatória, no decorrer dos fatos, para o nosso trabalho, isto é ruim. Então, o lugar bom para nós é aquele onde nós estejamos trabalhando no momento com a autoobservação e com a morte em marcha dos detalhes. Então, isto é o direito à felicidade. Nós o temos se o construímos e sabemos viver como sujeito autônomo, não? Temos autonomia para administrar as nossas ações. Nós vimos a conferência sobre o reto pensar, o reto agir, o reto sentir e o reto agir. Então, quando fazemos isto é porque agimos com autonomia e passamos a ser o sujeito determinante da circunstância e vamos tendo direito a esses valores. Então, já falamos o que é a paz, o que é a felicidade e o que seria, então, a liberdade. Então, a liberdade, a gente já viu que queremos nesse curso, queremos com a gnose, a liberação, se libertar do que? Nós estamos aqui para nos libertarmos de quê? Nós queremos nos libertar das leis, as 48 leis que nos prende a esse vale de nos prende, né? A esse vale de lágrima, a roda do Samsara no planeta Terra. Então, quando não tivermos nenhuma lei agindo sobre nós, ou somente uma, que é a lei do amor, que é do absoluto, nós teremos nos libertado. Mas a natureza não nos deixa nos libertar assim facilmente, então ela vai nos colocar todos os empecilhos possíveis, né? E daí nós precisamos passar pelas provas, terríveis provas, com o trabalho, com o sacrifício, para obter as nossas iniciações na trilha, na senda da liberação, que a gente vê no nosso curso que tem duas, a do caminho reto e a do caminho em espiral. Então, nós vamos adquirindo liberdade na medida em que vamos dissolvendo o nosso escravizador, e esse escravizador é o ego. À medida que ele vai morrendo, nós vamos nos libertando dos vícios, dos prazeres, dos apegos, das identificações, dos estados ruins, sombrios, da tristeza, da distração e assim por diante. E vamos seguir na trilha da senda da liberação em direção à liberdade. E por último, o amor. Então, o que é o amor? Então, o amor é o maior valor que nós já vimos na axiologia, na escala de valores. O amor é algo quase que indefinido, não se define, né? Indefinível. Tudo aquilo que é eterno, que é de Deus, é indefinível, é incognoscível, e o amor é uma dessas coisas. Não dá para pesá-lo, para medi-lo, para ver a sua cor, para palpá-lo, mas dá para senti-lo. Então este é amor. Amor é Deus em nós, é um atributo divino em nós. Amor é o Cristo. Então, também não temos direito a esse amor se nós não o construímos. E construir o amor para que tenhamos direitos é trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, é trabalhar para os demais os nossos semelhantes, para os seres vivos, para o bem da natureza, de maneira gratuita, desinteressadamente, se sacrificando pela humanidade e não sacrificando-a, como faz as maiorias das religiões que cobram pelos seus ensinamentos. Então, aí nós vamos
construindo o amor desta forma, a gente poderia ter a liberdade, poderia ter a paz, poderia ter de tudo, mas se não tivesse o amor, de nada adiantaria. Como diz São Paulo, ainda que eu fale a linguagem dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então São Paulo se expressa por aí. Então o amor é um atributo divino, é o que todos nós procuramos, mas não vamos encontrá-lo se nós não o construirmos. Então vamos passar, a partir de hoje, dessa conferência, a sermos construtores na prática dos valores superiores de paz, de liberdade, de felicidade e de amor. Se nós não estamos no estado de paz, se não conseguirmos construir dentro de nós, o que impera é o estado de violência. Então a violência é patrocinada, é originada em nós pelos elementos psicológicos do ego. Então nós temos dentro de nós, como dizia o Freud, uma grande pulsão aos defeitos, aos erros, à violência. 97% em nós são fatores geradores de violência. Só 3% são fatores geradores de virtudes. Então, gerador de paz, de amor, de liberdade, de felicidade. Então, para ampliarmos essas virtudes em nós, precisamos modificar essa equação e destruindo o percentual de ego, de eus, para aumentando o percentual de essência. Aí sim, vamos tendo condição de praticar, construir, vivenciar esses valores. Então, até aqui as nossas palavras. Temos dessa conferência o vídeo, nós temos o texto, e temos o livro do Venerável Mestre Samael, os vídeos, o livro do Venerável Mestre Rabulu e seus vídeos. Nós podemos ter essa conferência, aprofundar nela na forma de leitura, tem o texto, poderemos assistir o vídeo de novo, poderemos assistir o vídeo texto que o Paulo vem fazendo. Então, material não nos falta para nos apropriarmos das condições necessárias, teóricas, para que possamos levar à prática. Mas de nada disso que nós temos, se não praticarmos, fica como teoria, de nada nos adiantará. Então, oxalá que todos possam vivenciar esses estados em sua plenitude daqui para frente, que possam construir a paz, mesmo nesse estado de violência. O contrário de paz é violência. Nós temos violência na família, violência nas escolas, violência na ecologia, violência na sociedade, violência nos esportes, violência em tudo. Então nós precisamos construir a paz dentro de nós. Quando se começa a construção da paz dentro de si mesmo, de maneira individual, está contribuindo, consequentemente, para a construção da paz coletiva, construção da paz social. Então, nós devemos ser o fator gerador da paz para o mundo, e ela começa em nós. Então nós temos todas as orientações, todo o material didático, todas as informações. Então vamos à prática. Muito obrigado a todos. Se houver alguma pergunta, eu estarei aqui agora olhando para a tela. Diz aqui o Cláudio, eu perdi o tema 41, mudar a forma de pensar, de sentir e agir. Ou pulou ele? Não, nós tivemos esta conferência, você perdeu, você pode assistir nas gravações que ficam lá na nossa página. O Paulo, olá, boa noite a todos, então boa noite. A Kelly, acho que foi a aula passada, então foi sim. Aqui o Antônio Edmundo está dizendo, nós gnósticos temos todas as ferramentas para trabalhar a conquista do nosso ser. Quem busca conquistar o nosso ser, seguramente encontramos a paz.
o amor, a liberdade e finalmente a felicidade. Então ele fez uma afirmação, está correto? No Cláudio, na sequência, no livro A Ciência Gnóstica, do Venerável Mestre Rabulu, ele afirma que quando trabalhamos com o primeiro fator, estamos automaticamente realizando o terceiro fator. Como pode ser isto? Exato. Então, isso é uma maneira correta do Venerável Mestre Rabulu se expressar e nos ensinar a respeito de como construir o amor, que é o trabalho do terceiro fator. Então, isso se dá assim: ninguém trabalha ali o terceiro fator, que é o amor em ação, se tivesse dentro de si o ódio, se tivesse dentro de si a ambição, os agregados, as raízes, os defeitos, os pecados. Então, a pessoa que não dissolve o eu, os eus da legião da ambição, ela jamais vai trabalhar o terceiro fator, só se pagar, como nas igrejas, né? Reza a missa para os outros, faz casamento, faz isso, faz aquilo, mas se pagam. Se não paga, não tem missa, não tem isso, não tem aquilo. As igrejas têm as religiões têm seus dízimos, têm suas faturas, se não paga, não tem nada daquilo. Então, porque não há amor, como o Cristo ensinou, receber de graça e de graça dai para os apóstolos, ele passou esse mandamento. Então nós só podemos dar, e é dando que nós recebemos, como diz o São Francisco, se temos amor. E o amor nós não temos naturalmente, como nós vimos na conferência de hoje, nós temos que fabricá-lo. E quando é que fabricamos? Quando nós desintegramos o eu. O contrário de amor é ódio. Na prática, como que a gente vivencia isto? Vamos supor que a gente vai andando aí na rua, alguém topa com a gente, dá aquele encontrão e vem dentro de nós aquele sentimento de raiva, de aversão, aquele sentimento ruim, que a gente passa a odiar aquela outra pessoa. Se não estamos auto-observando, se não temos a técnica de trabalho, é o ódio que vai ficar no nosso coração, o eu engordando. Se temos, a gente vai pedir à Mãe Divina que elimine aquele fator, aquele erro, e quando a Mãe elimina esse eu do ódio, dentro dele libera-se a essência da virtude do amor. Então, ao invés do sentimento de aversão, que é sentimento ruim que corrói por dentro do outro, a pessoa passa a ter a serenidade. A pessoa naquele estado é uma pessoa geralmente agitada, então passa a ter a serenidade, a compaixão, a solidariedade, a amizade. São virtudes que vão nascendo a partir da morte que fizemos. Foi feita uma transformação. Vamos morrendo para os defeitos e nascendo para as virtudes. E com as virtudes, então, podemos praticar o terceiro fator. Então, o primeiro, na realidade, está interligado com o terceiro, como diz o Venerável Mestre Rabulu, nas Ciências Gnósticas, e como você colocou aí na sua pergunta. Então, olhando aqui para a tela, não estamos notando mais perguntas. Então nós vamos agradecendo a todos vocês por terem estado aqui, nos permitido estar falando dessas virtudes nos tempos em que os valores foram desconstruídos, que essas virtudes, esses valores já não têm muito mais valores. Nós estaremos amanhã aqui de volta com o tema de número 43 e nós estaremos passando para vocês também os vídeos do Venerável Mestre Rabulu. Já tem uma boa quantidade deles. Hoje eu acabei de catalogá-los e ajuntá-los na página do nosso site. Vocês podem ver lá na nossa página do Facebook.
Então vamos estar conjuntamente aproveitando esse material de uma forma didática, de uma forma organizada, para que todos nós possamos crescer. Então eu vejo muita gente querendo se preparar para o êxodo e para a Ilha Sagrada, mas fica de uma forma assim teórica. Eu sempre digo que quem ama o conhecimento gnóstico vai trabalhar para os demais, e trabalhar para os demais nós teríamos que estar aqui agora, onde estamos reunidos. Se não sabemos, temos que estar aprendendo humildemente para poder ensinar os demais. E se já sabemos, nós temos que estar mais humildes ainda, como diz o venerável mestre Samael, temos que estar aqui para estar auxiliando, trazendo pessoas para cá. Às vezes nós queremos passar informações, existem muitas informações que estão na ordem inversa do interesse, do anelo. Então, quanto maior é o número de informações, menor é o anelo que a humanidade vai tendo. No tempo que não tinha informações nenhuma, que estavam tudo trancadas, 7 chaves nos colégios iniciáticos, havia uma curiosidade muito grande por tudo isto. Agora que está aberta, vai diminuindo esse interesse. Então, mas não há mão nenhuma nós queremos nós informarmos as outras pessoas, mas devemos informar com didática, com organização, e é aqui que nós temos condições de que as pessoas possam entender a doutrina gnóstica de maneira correta, para provocar dentro de si um trabalho consciente, constante, para que venha encontrar com seu real ser interno, consigo mesmo. Então, muito obrigado a todos e até amanhã nós encontraremos de volta.